É bem verdade que as pessoas têm um certo carinho por animais, sobretudo pets, animais que são criados em casa, que é permitido você criar dentro da sua casa. Cães, gatos, pássaros, né? Coelhos, enfim, uma infinidade de animais que as pessoas se afeiçoam e muitas vezes tornam membros da nossa família. Aqui no município de Valença do Piauí, principalmente cães e gatos, existe uma superpopulação. E por conta disso, a questão destes animais estarem perambulando por ruas, né, e muitas vezes sofrendo violência. Pelas intempéries do tempo, sol e chuva, né, a questão da alimentação, mas também por pessoas. Muitos deles são atropelados e por falta de cuidados. O governo, o Estado é quem deveria cuidar desses animais. Infelizmente, essa não é a prática e por conta disso, muitos super-heróis que não usam capas aparecem neste cenário para, de repente, em uma emergência, socorrerem estes animais. É o caso da ONG Amigos dos Pets, Amigos dos Pets, de Valença do Piauí. E é com a Josi Ramone que nós vamos conversar a partir de agora, ela que é uma das pessoas que está à frente dessa organização e que visa dar melhores dias para esses animais, para esses pets, que muitas vezes são desprotegidos da nossa sociedade, não é isso, Josi? A ONG, como um membro da sociedade civil organizada, está aí para também fazer direito, porque eles também têm direitos, né? Direito de viver e de se alimentar, não é isso? Exatamente. Meu nome é Josi Ramone, né? Eu coordeno o trabalho de proteção animal aqui em Valença do Piauí. E sim, Batista, o problema dos animais é algo muito sério, né? Questões de maus tratos, questões deles estarem perambulando na rua, né? E tudo iniciou quando eu tinha meus 16 anos. Eu gosto muito de animal. Isso já aos 16, mas antes disso, você já sentia uma atração, você já tinha uma fixação por animais, por gatos, cachorros? Sim, desde criança eu acho que o verdadeiro protetor é aquele que desde criancinha ele já tem aquele apego, né? Então tudo começou na minha casa. Eu sou protetora, a minha mãe é, meu padrasto é, e assim a gente sempre via um animalzinho na rua, pegava, botava para casa e cuidava. Então tudo iniciou dessa forma, lá em casa, na minha família. E aí a gente começou um trabalho só lá em casa, e aí de repente pessoas ficaram sabendo disso e começaram a nos acionar. Os amigos em comum? Sim, minha mãe, meu pai, toda a população, na verdade, porque eu fazia e eu publicava. Então teve uma certa visibilidade. E aí a gente sentou e conversou e eu tive a ideia de expandir. O que é que eu fazia? Todo caso que eu pegava, eu publicava, né? Criei o Instagram dos Amigos dos Pets, quem monitora sou eu. E começou a vir a questão das denúncias, né? Questões de maus tratos, pessoas que pegam seus animais, colocam acorrentado, que é muito importante frisar isso, Batista, que você que tem animal, você que tem cachorro, você não pode pegar o seu cachorro e você amarrar o dia todo, sem o animal ter aquela liberdade de passear dentro da sua casa, né? Tem a questão do animal na rua, que não pode acontecer, mas quem tem seu animal tem que ter responsabilidade. Você tem que dar suporte, você tem que dar alimentação. Se o animal adoecer, no mínimo, você tem que ter condição de levar o animal para uma clínica veterinária, porque tem muita gente, Batista, inclusive, que acha que criar animal é só achar bonitinho e dar comida. Não, não é só isso. Tem a questão da vacinação, você tem que vermifugar o animal. E, assim, o meu trabalho ficou mais conhecido com a prisão que eu fiz aqui em Valença do Piauí, né? Eu fiz uma prisão juntamente com a polícia, onde um homem, ele deu uma... Como é que a gente fala? Ele meteu o facão na costela do cachorro. Esfaqueou. Isso, esfaqueou o animal. E aí eu recebi a denúncia, né? O cara era vizinho de uma protetora, de uma voluntária que trabalha comigo, eu acionei, porque é como acontece. Tem os maus tratos, as pessoas me acionam, né? Eu, em conjunto com a polícia, a gente vai tentar resolver. E aí eu liguei, né, para a Força Tática, eles me acompanhou e a gente prendeu esse homem em flagrante. E o interessante, Batista, é que no dia da prisão desse rapaz, um dia anterior tinha sido aprovada a Lei Sanção, que antes a pena de qualquer pessoa para ir para a prisão era de 3 meses a 1 ano. Depois dessa lei aprovada, quem maltratar, envenenar, matar
o animal ele tem agora de 2 anos a 5 anos. Então, essa pena foi aumentada. Então, inaugurou a lei num dia e no outro dia a gente fez a prisão desse homem, né? E assim, aí foi que o trabalho ficou bem conhecido em Valença. Agora, me fala das dificuldades no início. Você imaginava, quando na sua adolescência, aos 16 anos, você imaginava um dia estar à frente de uma ONG, de uma instituição que protege animais? Não, eu não imaginava. Até porque, Batista, o que eu fazia era algo que ninguém via, né? Mas aí, quando eu coloquei a ideia que o que eu fazia poderia influenciar outras pessoas também a proteger os animais, que foi uma ideia da minha mãe, Antônia Macedo, né? E do meu padrasto, a minha ideia era expandir. Então, se eu sozinha conseguia salvar 1 a 2 vidas, eu tendo uma equipe, eu tendo uma rede de apoio, eu conseguiria muito mais, que graças a Deus é o que acontece. E para se tornar um protetor de animais, ele precisa primeiro conhecer lei? O que é a legislação hoje, em suma, diz com relação a essa questão do abandono e da vulnerabilidade que esse animal passa? Olha, Batista, a lei ela é bem clara. Importante também falar que do jeito que existe a lei, que prende, né, que a pessoa cumpre pela lei o que faz com o animal de maus tratos, a gente tem que ter a consciência que do jeito que tem a lei que protege o animal, você não pode bater em um animal, você não pode colocar ele amarrado pegando chuva e pegando sol. Contando também, Batista, que na nossa cidade, Valença do Piauí, a gente tem inúmeros casos, né, de maus tratos, envenenamento. Inclusive, o penúltimo caso que eu tive, né, foi no bairro aqui, Amando Lima, onde tem uma pessoa que ele simplesmente está envenenando todos os gatos do bairro, né? E teve o episódio de um cachorro envenenado invadiu uma clínica de uma grande doutora daqui e de tanto se bater com o efeito do veneno, que é o chumbinho, né? Ele quebrou a clínica dela toda. Então, ela me acionou, eu liguei para a polícia, quando a gente foi lá, o animal morreu. E, assim, as pessoas desconfiam de quem é, mas não têm certeza. Que fique claro também, que é muito importante, vou aproveitar também, Batista, que, gente, eu quero que vocês entendam que existem as denúncias, mas eu, Josi Ramone, enquanto coordenadora do trabalho de proteção animal aqui em Valença, eu não posso chegar na casa de uma pessoa e prender. O nosso trabalho, Batista, primeiramente é orientação. Todo caso, toda denúncia que eu recebo, a gente não chega na casa de ninguém invadindo, não. A gente vai orientar, a gente vai falar da questão da lei, vai dizer que a gente recebeu a denúncia, sempre vou com a polícia, porque eu tenho que ter meu respaldo, né? A gente nunca sabe com quem a gente vai lidar. E aí, a nossa primeira instância, o nosso primeiro trabalho é a orientação. Você não pode fazer isso, o que você está fazendo é errado. Depois disso, se a pessoa continuar, aí sim, né? Aí a gente já vai... Como já teve essa prisão em flagrante. Então, assim, Valença, existem muitos animais abandonados. Eu recebo inúmeras denúncias, eu não dou conta. Diga-se de passagem, eu e minha equipe, a gente não recebe ajuda de ninguém assim. Eu não aceito ajuda política. Por quê, Batista? Eu não quero adentrar nessa questão política, porque muitas pessoas querem nome por conta do que faz. Eu não. O nosso trabalho é sem fins lucrativos. A gente não ganha R$1 para fazer isso. A gente só protege os animais por amor. Não tem nada... Como é que eu faço? Eu recebo a denúncia, tem um cachorro atropelado aqui na principal. A gente vai lá, né? Eu tiro as fotos, aquebranto o coração das pessoas. No Instagram, eu coloco o Pix dos amigos dos pets. Uma quantia levantada, né? As pessoas lêem o texto, vê que a cena, né, que a gente tem que aquebrantar o coração das pessoas. E aí eu levanto a vaquinha. Com o dinheiro que é arrecadado dessa vaquinha, é que eu consigo custear a consulta e a medicação que o animal precisa. Bem, então as dificuldades são muitas, né? Mas vocês também, animal que é encontrado morrendo de fome, enfim, vocês também levam essa ajuda de ração e tudo? Sim, é uma problemática porque, como eu estou relatando, a gente não recebe ajuda de ninguém. Mas, de vez em quando, a gente recebe doações dessas casas de ração daqui de Valença e todo dia, depois das 10 horas da noite, a gente vai em algumas ruas e a gente distribui a ração para animais de rua também. Tá certo? Então é um trabalho muito bonito, mas muito difícil de ser feito. Sim.
É muito difícil porque, assim, dinheiro, Batista, é uma coisa que está difícil para mim, para você e para todo mundo. Então, assim, medicação para animal é algo caro igual para criança. Então, em Valência, eu ainda conseguia consulta gratuita, né? Pelo meu trabalho. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, qualquer animal que eu pegar para me levar para uma clínica veterinária, eu já tenho que ter o dinheiro da consulta. Sem o dinheiro da consulta, eu não consigo nem levar o animal. Então, como a gente não recebe ajuda de ninguém, então eu tenho que me virar, né? Para fazer toda a arte da divulgação, da foto do animal. Então, assim, a questão financeira é muito difícil. E por conta disso, o nosso grupo, né, o nosso projeto, a gente conta com a ajuda voluntária. Eu não pago, né? A gente tem 2 advogados, a gente tem um contabilista e a gente tem o projeto todo pronto, né, para a gente adentrar e aí criar uma ONG. Formalizar. Isso, formalizar. Para que possa receber recursos públicos. Sim, porque com a ONG, Batista, a gente consegue abranger mais os nossos serviços por conta de ter o CNPJ e a gente pode receber mais ajuda. Inclusive, o nosso grupo Amigos dos Pets perdeu uma quantia de R$10 mil que o juiz, né, entrou lá em consenso com o pessoal aqui do fórum e uma das secretárias falou do meu trabalho e ele disse que queria muito que esses 10 mil fosse destinado à nossa ONG. E a gente não pôde receber essa quantia exatamente por não ter o CNPJ e não ter a ONG. Ou seja, se eu já tivesse essa ONG, eu teria o quê? R$10 mil para ajudar mais ainda os animais. Exatamente. Começar o trabalho, né? Sim, sim. Tá certo. Então, eu queria que você deixasse aqui o telefone de contato para as pessoas que querem ajudar, o Instagram, enfim. Os meios para que a pessoa, ao assistir essa reportagem, também possa colaborar. Às vezes é R$10, é R$20, mas já faz diferença. Junta com mais 10 ali, compra um saco de ração, compra uma vacina, compra paga uma consulta. Exatamente. Olha, no Instagram, a gente tem lá o IG, né? Amigos dos Pets de Valência do Piauí. Como eu havia relatado, a gente não recebe ajuda de ninguém. Então, você que é dono de casa de ração, você que é veterinário daqui de Valência, que tem vontade de consolidar, né, com o nosso trabalho, é tudo bem-vindo. A gente está aí lutando para abrir nossa ONG, para receber mais ajuda. E o meu telefone de contato está no Instagram dos Amigos dos Pets. E, assim, a proteção animal, Batista, é um trabalho muito difícil. Mas é um trabalho que vale a pena, porque quando você pega um cachorrinho, um gatinho atropelado, machucado, que você consegue levar para o veterinário, que você consegue aquele tratamento e, ao decorrer dos dias, você consegue êxito e você até consegue a adoção, porque, muito importante também o nosso trabalho, a gente faz a questão da adoção responsável. Muitas gatinhas paridas, cachorras paridas da rua, a gente recebe a foto, divulga e a gente consegue a adoção. Nossa adoção é responsável. Tem todo um protocolo, tem um monte de pergunta que eu faço antes de dar o animal. Não é só querer, porque tem toda essa questão, né? Para se ter um animal, não é só querer. Você tem que ter uma certa condição, porque não adianta você pegar um animal e não ter condição nem de levar para um veterinário. Então, quem quiser conhecer nosso trabalho, quiser entrar em contato, o meu contato está nos Amigos dos Pets de Valência, e é isso.